Boa tarde, meus irmãos. Quase boa tarde, meus irmãos. Eu vou continuar lendo Lucas. Agora eu estou no 22. Morte e vitória de Jesus. O confronto com Satanás estava próximo à festa dos ázimos, que se chama Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de acabar com Jesus, pois tinha medo do povo. Satanás entrou em Judas, nessa idade. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o traidor, que era um dos 12. Então ele saiu e foi tratar com os chefes dos sacerdotes e com os anciões da guarda do templo sobre a maneira de entregar Jesus. Eles ficaram alegres e combinaram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus sem que o povo ficasse sabendo. A lembrança da libertação. Chegou o dia dos ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João dizendo: vão e preparem tudo para comermos na Páscoa. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre manda dizer, onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparam tudo aí. Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. A instituição da Eucaristia. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os discípulos e disse: desejei muito comer com vocês essa ceia pascual, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: tomem tudo e repartem entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Mas vejam, a mão do homem que me atraiçoa está se servindo comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, conforme Deus determinou, mas ai daquele que o está traindo. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: qual deles iria fazer tal coisa? A autoridade é serviço. Entre eles, houve também uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, disse: os reis das nações têm poder sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês será como o mais novo, e quem governa seja como aquele que serve. Afinal, quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês, como quem está servindo. Vocês ficaram comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai confiou o reino a mim, eu também confio o reino a vocês. E vocês vão de comer e beber minha mesa no meu reino, e sentar-se em trono para julgar as 12 tribos de Israel. A missão de Pedro.
Simão, Simão, olhe que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por vocês para que sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, desfaleça os seus irmãos. Mas Simão falou, Senhor, contigo estou pronto para ir até mesmo para a prisão e para a morte. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará quem me conhece. A hora do combate. Jesus perguntou aos apóstolos, quando eu enviei vocês sem bolsa, nem sem sacola, sem sandália, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam, nada. Jesus continuou, agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola, e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma, porque eu lhes declaro, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ela foi incluída entre os fora da lei. E o que foi dito a meu respeito vai realizar-se. Eles disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu, é o bastante? Jesus obedece ao Pai. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles, rezem não para caírem em tentação. Rezem para não caírem em tentação. Então afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencido pela tristeza. E perguntou-lhes, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para que não caiam em tentação. A hora de poder das trevas. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e saudou com um beijo. Jesus disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, vamos atacar com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso, e tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os anciões que tinham ido para prendê-lo. Vocês saíram com espadas e pau, como se eu fosse um bandido. Como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Pedro cai na tentação. Eles prenderam e levaram Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Acenderam-se uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro entrou e sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse, este também estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, eu não conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, não sou não. Passou mais ou menos uma hora e outro insistia. De fato, esse aqui também estava com Jesus, porque é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Nesse mesmo instante, Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou de que o Senhor lhe havia dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Então os guardas caçoaram de Jesus e o espancavam, cobriam-lhe o rosto e diziam, faze uma profecia, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Quem é Jesus? Ao amanhecer,
os anciões do povo, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, se reuniram em conselho e levaram Jesus ao sinédrio. E disseram: se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: se eu disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes disser, lhes fizer pergunta, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu estou lendo em sequência porque eu quero terminar para eu começar a ler o Atos dos Apóstolos. Ok? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Bom dia.